Boa noite, meus estudantes da EJA e ouvintes da Urubá FM e os internautas do YouTube e da TV CEP. Então, essa aula de hoje é a aula de ciência com a professora Renata. Então, essa é a nossa terceira aula de ciência. Então, as aulas passadas nós trabalhamos a alimentação saudável e falamos um pouco sobre o sistema digestório. E qual vai ser a aula de hoje, professora? O sistema respiratório. O ar que a gente respira e expira também, a gente vai conhecer um pouco da nossa estrutura do sistema respiratório. E aí vamos conhecer como faz essa troca gasosa, professora, no nosso organismo, certo, meus amores? E aí, o sistema respiratório é formado por um conjunto de órgãos onde o ar contém oxigênio e circula no nosso organismo. Isso é muito fundamental, a gente compreender essa trajetória do sistema respiratório. E aí, nessa trajetória do sistema respiratório, nós temos a respiração superior e a inferior. Muito bem. E o que tem na superior? Nós temos a cavidade nasal, que é o nariz, a laringe e a faringe. Muito bem. E na superior nós temos a trânquea, bronquiolos, alvéolos pulmonares e brônquios. É toda essa estrutura onde passa o ar que nós respiramos. E aí nós vamos começar. Qual é o órgão primeiro que entra o ar? É o nariz, que nós chamamos de fossas nasais. E qual a função do nariz, professora? Então, o nariz ele tem três funções, certo? Aquecer e umedecer o ar que nós respiramos até chegar no pulmão. E além disso, o que é que ele faz? Retém as partículas de poeiras, funcionamento como um filtro. Então, no nosso nariz nós temos pelinhos. E para que servem esses pelinhos? Como eu falei na aula passada, tudo que está em nosso corpo tem uma função. Então, esses pelinhos da nossa narina, ela tem a função de filtrar as poeiras e ainda reter os micro-organismos que retém no ar. Então, é importantíssimo que a gente cuide, de limpar. E aí, quando eu expiro, fica o quê? As impurezas e a poeira nos pelinhos do nosso nariz. E depois acontece o que com isso? Vai acontecendo. Quando eu expiro, vai ficar essas impurezas e esses micro-organismos. E aí vai ter uma secreção. Você sabe o nome dessa secreção? Um chama de catota e outro chama de meleca, mas o nome é meleca. E o que essa meleca faz? Então, fica retido através do ar, ela endurece. Então, a gente tem que fazer a limpeza e jogar fora. Mas muitas pessoas têm um costume de colocar na boca. Então, você não pode colocar na boca. Por quê, professora? Porque lá estão as impurezas e estão os micro-organismos. Porque esses micro-organismos podem vir com alguma doença e você engoliu. Então, não é importante você comer. Você tem que jogar fora, limpar o seu nariz e jogar fora a meleca que está lá na sua narina. Então, é importante, não pode fazer isso, certo? E aí, vamos dar continuidade. E aí, nessa continuidade dessa meleca, então, as impurezas, como eu falei, impede chegar no pulmão. Por quê, professora? Então, é importante que em casa você abra as janelas, as portas e entra um ar, resfria o ambiente. Esse ar tem que estar ventilado. Não pode estar com as portas e janelas fechadas, porque fica um ambiente fechado e não tem a circulação do ar. Então, é importante que você faça esse processo. Outra coisa importante, ter cuidado com o ar-condicionado, o ventilador. Tem que ter uma limpeza frequentemente, porque as poeiras e os micro-organismos estão lá. E aí o ventilador, além de ventilar o ambiente, ele vai também liberar as poeiras. Então, é importante a limpeza desses itens importantes que eu estou falando para vocês. Então, a meleca tem que ser o quê? Jogada fora, não pode engolir. Isso é a dica da professora Renata. E aí, continuando, depois das fossas nasais, o ar vai passar para onde? Vocês sabem dizer, professora? Eu expirei. E aí eu expiro o quê? Qual é o gás que eu expiro? O gás oxigênio. Muito bem. E ao expirar, eu elimino para fora, sai do meu organismo o quê? O gás carbônico. Então, nós temos dois tipos de gás. O gás oxigênio que eu expiro e o gás carbônico que eu elimino, que sai para fora do meu pulmão. E aí, depois das fossas nasais, nós iremos para a
hein? Diga aí, professora. A faringe, professora. Muito bem. E qual a função da faringe? A faringe, ela vai fazer com que o ar percorra para a laringe. Muito bem, isso mesmo. Ela é o canal por onde passa a laringe. E aí, o que acontece lá na laringe, certo? Aí na laringe acontece, além da laringe, ainda tem uma função. O nosso nariz tem uma função fundamental. Então, ele tem células sensoriais. Que é isso, professora? Ela é responsável para sentir o olfato, o cheiro da comida, do perfume, o cheiro do ambiente, o cheiro das flores. Então, ela tem a função fundamental de a gente sentir o olfato. Então, quando nós, pegamos um resfriado, uma gripe, é a primeira coisa que a gente faz, não sentir, o cheiro do ambiente, sentir as coisas, porque a gripe ou resfriado, ele vai lá e atinge essas células sensoriais. E principalmente o coronavírus, tem que ter muito cuidado, com o coronavírus também, que ele afeta também as células sensoriais do nosso olfato, certo? E aí, da nossa narina, como eu falei, a faringe. A faringe é um canal também que faz parte do sistema digestório e do sistema respiratório. Ele faz essa comunicação. E ao expirar pela narina, passa pela boca e também atinge a laringe. Então, ela é das estruturas, que passa também o ar, E lá na laringe, o que é que nós temos na laringe? Ele tem uma coisa fundamental, a laringe. Ela também faz com que, na laringe, nós temos a epiglope, nós chamamos que é a entrada e a saída do ar. Aí, nessa saída do ar, a laringe, ela também é formada por peças cartilaginosas, certo? Pecinhas assim, de anéis, flexíveis, E aí, ela também faz comunicação com a tranqueia. Então, a laringe, tanto ela faz comunicação com a faringe e com a tranqueia, certo? A comunicaçãozinha para a passagem do ar aqui. E aí, nesse intervalo, nesse meio termo aí também tem, dentro da laringe, tem um que nós chamamos de epiglope. O que é epiglope? Então, nós vamos fazer uma comparação. Ela abre e fecha o ar que nós respiramos. Então, quando a gente respira, ela abre. E aí, como eu falei para você, a laringe também ela faz parte do sistema digestório. Sim. Quando eu me alimento, o bolo alimentar passa pela laringe. E aí a epiglope fecha. Fecha essa portinha para o quê? Na parte da trânquea só pode entrar o ar, não pode entrar alimento. E quando a gente se engasga, você já se engasgou alguma vez? Então, uma coisa importante é aí, quando a epiglope abre, aí vem o bolo alimentar e aí você fica engasgado. E aí, o que é que faz quando a pessoa está engasgado? Vou dar uma dica importante. Não pode bater, dar o tapa na pessoa. Oxe, professora, não pode. Por quê? A pessoa está engasgado. E aí você quer ajudar a pessoa e fica naquela adrenalina sem saber o que fazer. O que é que a gente faz? Tapa nas costas da pessoa. Nessa hora de você dar o tapa, você pode fraturar uma das vértebras. Então, não é correto. Então, vou dar a dica correta. Como é que você vai fazer para salvar uma pessoa que está engasgada? Como é que você faz? Então, preste bem atenção. Então, quando a pessoa está engasgada, a primeira pergunta que você faz, você está engasgada? E a pessoa vai ficar, se ela falar que sim, é sinal que o ar ainda está passando. E aí, você vai fazer a manobra de Hennig. Que é isso? Você vai ficar de costas para a pessoa e aí você vai fechar e fazer assim, tá vendo? Aí você vai, na boca do estômago, vou fazer um movimento para cima. 1, 2, certo? E aí a pessoa ela vai tossir e vai jogar o alimento, vai soltar o alimento para fora, certo? Agora, se a pessoa não conseguiu falar e já está ficando roxa, E aí você tem que chamar o SAMU, aí você vai fazer o movimento de bombadas, 5 bombadas, uma mão na frente e outra atrás. Na boca do estômago você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, certo? Aí não conseguiu, aí você faz de novo. E aí você vai observar na boca da pessoa se tem algum alimento, algum bolo alimentar para você retirar.
Então, a dica, não pode bater nas costas da pessoa. Você vai ter que fazer um movimento na boca do estômago para cima, para que a pessoa coloque esse bolo alimentar para fora, certo? Ou encaminhar, ligar para o SAMU ou ir direto para o hospital, certo? Então, é importante você fazer isso. Então, não dá mais tapas nas costas das pessoas, tá bom, meus amores? E além ainda da faringe, nós temos as cordas vocais. São drobas que nós temos aqui na faringe, que ao falar, né, elas saem sons, então ainda pertence aí na faringe. Então é importante beber água, né? Cuidado com a questão de alimentos muito gelados para não ter inflamação nas cordas vocais. Partindo daí, o alimento saiu da faringe e foi para a tranqueia. Sim, muito bem. Qual a função da tranqueia, professora? A função dela é transportar o ar para os pulmões, muito bem. E além disso, ela regula a temperatura do ar e ainda é a barreira de micro-organismos. Então, se lá na narina, lá nas fossas nasais, ele não conseguiu matar os micro-organismos, a tranqueia ainda vai fazer essa função de combater os micro-organismos para não chegar nos nossos pulmões. Muito bem. E também auxilia na tosse. Quando a gente tosse, vem lá da tranqueia. E aí nós vamos chegar em qual órgão agora, professora? É um órgão esponjoso. E nós temos 2 órgãos, como é o nome dele? Pulmões. E qual é a função do pulmão, professora? Ele é responsável pela respiração. Os 2 pulmões, o pulmão direito e o pulmão esquerdo. E aí ele promove o quê? A troca gasosa entre o quê? O gás carbônico e o oxigênio. Muito bem, entre o oxigênio sai o gás carbônico. E como é isso, professora? Na inspiração. Então, quando eu expiro, eu estou expirando o quê? O oxigênio. E onde é que eu encontro o oxigênio? No meio ambiente. Aí eu vou explicar como é que sai esse oxigênio. Então, eu expirei o oxigênio e aí encheu meus pulmões, né? Passou por toda essa trajetória, passou pelas fossas nasais, faringe, laringe, trânqueo, chegou nos pulmões o oxigênio. Então, quando nós estamos nervoso, agitado, aí a pessoa diz assim, para você se acalmar, expire fundo e solte, que você vai ficar bem calminho, certo? Expirar e soltar. A respiração é fundamental para o nosso organismo. Nós podemos passar vários dias sem comer, sem beber, mas sem expirar não podemos, certo? Então, ela tem essa função. E como é isso, professora? Quando você expira, né? Eu contraio uma musculatura, né? Eu contraio a musculatura e aí, nessa musculatura, você vai encontrar... Passou pelos pulmões, né? Eu expirei, né? Passou pelas fossas nasais, passou pela faringe, a laringe, trânqueas e o pulmão e chegou aonde? Nos bronquiolos. Qual a função dos bronquiolos, professora? São pequenos tubos presentes no interior do pulmão. A função dele é transportar o ar para os brônquios. Então, ele vai transportar e esse ar vai ficar lá nos brônquios até chegar nos alvéolos pulmonares, que são anéis cartilaginosos, igualzinho assim, anéisinhos, que aí são fibras lisas, que vai levar todo esse ar lá para os bronquiolos. E aí o que faz os brônquios? Nos alvéolos pulmonares. Então, ele é responsável pela troca gasosa entre o meio ambiente e o organismo. Entra oxigênio e sai gás carbônico, muito bem. E aí são estruturinhas redondas que nós temos mais do que aproximadamente milhões desses pequenos vasculares aí no nosso corpo. E aí, ao expiramos o oxigênio. E esse oxigênio se espalha no sangue. Enquanto isso, o gás carbônico se difunde para o interior dos alvéolos. E aí, há essa troca gasosa dos alvéolos, certo? E aí, como eu falei, né? Se nós fazemos uma comparação sobre o ar, né, o ar urbano, então a zona urbana, né,
que a nossa cidade tem pouca arborização, então o ar não é tão puro. Então na zona rural, você aí estudante da zona rural que tem muitas árvores, né, um ambiente da natureza, então a árvore ela tem a função de purificar o ar que a gente respira. Então o ar que a gente respira é um ar mais puro, um ar menos poluído. E aí eu vou fazer uma perguntinha a vocês. Vocês sabem, em 1 minuto, quantas frequências cardíacas a gente faz? A respiração que inspira e depois expira. Então, a pessoa no estado em repouso tem aproximadamente de 12 a 15 movimentos respiratórios por minuto. Vocês entenderam sobre isso? 15 movimentos respiratórios por minuto. Aí eu vou perguntar a vocês. Em 1 hora, vocês acham quantos movimentos respiratórios a gente fazemos? Que aí nós falamos sobre a frequência cardíaca. Então, vamos lá comigo. Então, se em 1 minuto eu tenho 15, em 1 hora, quantas horas tem 1 minuto? 1 minuto tem quantas horas? 60, não é isso? Então, vamos lá comigo. 60 vezes quanto? 15. Então, 60 vezes 15 vai dar 900 vezes. Então, sua frequência cardíaca, sua frequência respiratória por hora é 900 vezes como nós inspiramos e expiramos esse ar maravilhoso, né? E aí, vamos lá para expiração. Então, expirei. Ocorreu o quê? Quando eu expiro, minha musculatura se contrai, a intercostais e o diafragma que fica aqui. Então, é um processo de diminuição de pressão e a forçar, levanta a caixa torácica, que é isso aqui. Então, eu expirei, eu me expansou a minha caixa torácica, certo? E ao eu expirar, que é saída do ar, há um relaxamento na musculatura do diafragma. Então, a diminuição da caixa torácica. Expirei, ela expandiu. Eu expirei, ela, diminuiu. Ela abaixou as costelas e a gente exprimiu. Então, a saída do ar. Então, a pressão interna força o ar a sair dos pulmões. Então, a gente há um relaxamento nessa saída dos pulmões. E essa saída ocorre o quê? Vamos lá, uma hematose. O que é isso, professora? Então, quando eu expiro o oxigênio e elimino o gás carbônico, então, é um processo de troca de oxigênio e gás carbônico entre os alvéolos e o sangue. Ele tem lá no sangue. O que é que esse sangue faz? Então, nos alvéolos pulmonares, o gás oxigênio do ar se difunde para os capilares sanguíneos que tem lá no sistema respiratório e penetra nas hemácias, enquanto o gás carbônico é liberado para o ar. Então, entra o oxigênio, que aí oxigena o sangue, e aí sai o gás carbônico. E aí, no sangue, o que acontece? Então, lá no sangue, ocorre o quê? Ocorre a distribuição do oxigênio. E aonde essa distribuição do oxigênio, professora? Hemácias. Ô, professora, e o que é hemácias? Hemácias são células vermelhas do nosso sangue que contêm hemoglobina, que é responsável para transportar o oxigênio para os tecidos. Tá vendo que fundamental? Esse oxigênio passou pela narina, que é as fossas nasais, faringe, laringe, tranqueia, pulmão, brônquios e foi para onde? Para o sangue. Foi passando, transportando o oxigênio, a célula do sangue foi transportando o oxigênio para os tecidos, tá vendo? Por isso que é importante, o oxigênio vai para o cérebro, para o coração. Então o sangue ele percorre o nosso corpo todinho e aí vai transportando o oxigênio. Ô professor, e o gás carbônico que nós eliminamos, acontece o que com ele? Na natureza nada se perde, tudo se transforma. O gás carbono é eliminado pela respiração. Será novamente transformado em oxigênio através do processo realizado pela planta. Vocês sabem qual é esse processo? Vamos lá que eu vou dizer a vocês. Então, a planta, ela tem o processo de fotossíntese. Ela absorve luz solar, o gás carbônico que você eliminou no ar, a água e os sais minerais se transformam o quê? Em oxigênio. Então, as plantas, ela têm uma função
fundamental na sobrevivência de nós seres vivos, que é o quê? Purificar o ar que nós respira. Por isso que nós temos que fazer o quê? Cuidar das plantas. Nós não devemos matar, nem queimar, nem derrubar a mata, porque ela purifica o ar que nós respiramos. Ela tem esse processo de absorver o gás carbônico que nós eliminamos e transforma em oxigênio. É muito fundamental. Ela é o pulmão do nosso planeta. E aí o ar, como é que está o tipo do ar onde nós moramos? Será que está um ar poluído? Então, a poluição do ar prejudica muito o nosso sistema respiratório. Porque se o ar tiver muitos gases poluentes, isso vai para os nossos pulmões, passa por toda aquela trajetória que eu falei, laringe, faringe, e aí a gente vai ter problema nesses órgãos que eu falei. Então, como é a poluição do ar? Então, as fábricas emitem muito gases, né, na atmosfera e no ar. Então, as fábricas, por obrigação, ela tem que ter um filtro para filtrar esse ar. Infelizmente, algumas fábricas não têm. Então, esses gases que poluem a atmosfera e o ar que nós respiramos, eles estão aí, né? Em algumas cidades, como São Paulo, a quantidade de gases está muito alta. Então, pessoas têm problemas de rinite, sinusite, asma, né? Por questão do ar. E outra coisa que nós fazemos de vez em quando na nossa casa, às vezes o lixo não passa. O que é que eu faço? Faço a incineração. Ô professor, e o que é incineração? É a queima, você toca fogo no seu lixo. Aí nesse lixo tem pneu, tem plástico, tem papel. Então tem vários tipos de substâncias que são queimadas. E a fumaça vai para onde, professora? Vai para o ar que eu respiro. E aí são várias substâncias que você vai respirar. Então isso é muito preocupante para o nosso ar. Então a gente tem que ver os nossos hábitos, o que é que a gente faz para melhorar o nosso ar. E outra coisa fundamental, o cigarro. Eita, professora, meu pai gosta de fumar, eu também gosto de fumar. Então tem que ter muito cuidado com o cigarro. Quando você, né, dá uma tragada no cigarro, quando você dá essa tragada no seu organismo, são mais de 50 substâncias químicas, a nicotina, né? Isso prejudica muito o seu sistema respiratório. Então, há a probabilidade de quem fuma desenvolver câncer no pulmão, na laringe, na faringe, na tranqueia. Então, tem que ter muito cuidado com o que nós estamos inalando. Tenha cuidado com o que você faz com sua saúde. E aí, outra coisa fundamental, né? O rapaz liga o carro. Aí, quando ele liga o carro, o que acontece? Ele libera uma fumacinha, não é? Essa fumacinha é a queima do combustível. E essa fumacinha nós chamamos de dióxido de carbono. Ele faz muito mal à saúde. Não pode não estar expirando aquilo não. Se nós estivermos num ambiente fechado e eu ligar o escape do carro, da moto e soltar aquela fumaça dentro de uma sala fechada, morre todo mundo asfixiado. Então tem que ter muito cuidado com esses gases poluentes que tem e prejudicam o meio ambiente. Então vamos ter um olhar, atenção sobre esses gases que podem poluir o ar e prejudicar a sua saúde. Então essa vai a dica desse ar poluído. E aí, né, eu vim trazendo umas dicas como você deve ter cuidado com seu sistema respiratório, né? Então a dica é não fumar, certo? Mas, professora, eu fumo 2, 3 cigarros. Mas tenha cuidado. Mesmo que você não fume, mas não fique perto da pessoa que fuma. Porque a fumacinha do cigarro tem várias substâncias que podem prejudicar seu sistema respiratório. E aí, praticar atividade física é muito fundamental. Natação, caminhar, uma corrida já ajuda na sua respiração do seu sistema. E evitar ambientes poluídos, né? Poluídos, tem que ter muito cuidado com isso. E além disso, eu trouxe uma dica, né, fundamental para que seu sistema respiratório, né, você vá se alimentando com esses alimentos que eu vou dizer e aí você vai melhorando seu sistema respiratório. Então, uma coisa importante, o peixe, linhaça e chia, ela ajuda a reduzir as inflamações crônicas como rinite, sinusite e bronquite. Olha que peixe, como é importante. Então, é importante botar o peixe na sua alimentação durante a semana, ou uma linhaça, ou uma chia, é muito importante. E aí eu vim com outra dica, que é o chá preto. Oxi, professora, e para que serve esse chá?
ele serve para melhorar a respiração e a passagem sanguínea do sistema respiratório. E aí eu venho com a dica do hortelã e o alecrim. Faça aí uma mudinha, cuide de uma plantinha, que essa planta já serve para você utilizar. Ela serve como antibacteriana e anti-inflamatório para o seu sistema, né, respiratório. E aí o gengibre e a canela. Para que serve, professora? Para diminuir a produção do muco do sistema respiratório. Então, eu estou com uma secreção então se você tomar um chazinho de gengibre ou uma canela, já vai lhe auxiliar muito bem. E um desses alimentos que eu vou falar agora, nós utilizamos muito no arroz, no feijão, no tempero da nossa carne, que é o quê? A cebola e o alho. Professora, para que serve? Ele é anti-inflamatório e tem o autor de antialérgico. Ele cuida muito bem do nosso sistema, né? Às vezes a gente fica tomando um remédio e às vezes você tem um remédio aí no seu quintal, na sua porta, que você pode cuidar. E aí não posso deixar de falar das frutas cívicas, a laranja, a cerola, o limão. Eles são o combate, né, para aumentar a nossa imunidade, para combater esses vírus do nosso organismo. Isso são as dicas que eu venho trazendo para vocês hoje. Como você se prevenir, como você se cuidar e como é que passa esse ar todinho no nosso organismo. E aí eu venho falando uma coisa fundamental. Eu disse que a planta faz o quê? Purifica o ar que a gente respira. Muito bem. Então é importante que você cuide da natureza. Aí a frase que eu venho dizendo para vocês hoje é: cuidar da natureza. A gente cuida da sua vida. É isso que a natureza faz. Você cuida da natureza e a natureza cuida de você. Essa é a minha dica da aula de hoje. Então, uma boa noite e até a próxima aula.